está aqui ansioso para aprender bioengenharia nesse momento aí de... Alguns podem estar em dificuldades, eu não sei se você está me assistindo no ano de 2018, você, para quem eu estou gravando, com certeza está. Mas espero que esse vídeo também possa ser aproveitado pelas próximas gerações, né? Eu sou o Marco, estou atualmente como PED voluntário dessa matéria, sou engenheiro químico formado em 2017 e, bom, bem-vindo à minha casa, né? Nós estamos aqui hoje porque, infelizmente, o Brasil está sem combustível para me levar você ou quem quer que seja até a Unicamp. Bom, vamos então começar a nossa atividade sobre a bioengenharia. A gente vai fazer uma atividade aqui sobre bioreatores, né? No caso, o reator de cinética microbiana. O reator que a gente vai trabalhar, ele utiliza um processo de fermentação com acetobacter, processo bastante tradicional da indústria, convertendo etanol em ácido acético. Isso, claro, produz vinagre. Nós temos aqui nossos amigos acetobacters, mas também é muito importante para produzir diversos produtos, principalmente commodities, né? Acetatos, que vão ser base de vários plásticos, por exemplo, rayon, borracha, enfim. Aqui a gente tem algumas imagens da indústria, principalmente do ácido acético, reatores aço inox 316L, adequados para o processo de esterilização. Aqui é o nosso reator tanque de bolhas, que vocês devem ter visto na aula. O real, como vocês podem ver, é de uma altura muito grande e, como tal, por todo reator desse tipo, toda coluna desse tipo, sofre do processo de dispersão axial, que é um problema de transferência de massa que tende a homogeneizar o conteúdo da coluna. Ou seja, se você quer uma coluna homogênea de fato, isso ajuda o seu processo. Por quê? Porque a dispersão axial tende a transferir a matéria do ponto em que ela está mais concentrada para o menos concentrado. Se o seu objetivo é fazer um reator de tipo tubular, você quer otimizar a utilização desse espaço. Você não quer que ele seja um CSTR, você quer que ele seja um PFR. Só que, no limite, o coeficiente de dispersão leva ao CSTR. Por quê? Você produziu mais massa aqui nessa seção, a seção anterior que tinha menos massa tem um gradiente de concentração, que vai fazer o local onde o seu produto já tinha se formado volte para o anterior. E aqui é a etapa do invase, que é uma etapa mecânica, mas também tem sua grande importância. O processo aqui simplificado da formação do ácido acético, para vocês que gostam, adoram ver colunas de destilação, trocador de calor, Aspen, essas coisas. Eu sou mais da bioengenharia, trabalho com sensores, não é minha praia. Já tive minha cota de projetar colunas de destilação e trocador de calor. Bom, voltando então ao que importa, né? A primeira etapa da tarefa é encontrar esse modelo do tipo Arrhenius. Aqui eu acho muito importante destacar que é uma equação do tipo Arrhenius, não uma equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius vai trabalhar com a temperatura em Kelvin. Aqui os dados foram em graus Celsius e a regressão tem que ser feita em graus Celsius, porque senão não vai dar certo. A gente já me perguntou aqui se, mas eu tenho que botar... Eu não faça isso. Isso é uma prática muito comum em artigos de biotecnologia, tá? Esse tipo de regressão em graus Celsius. É só uma regressão, não é um modelo descritivo, não é um modelo que possa ser expandido. É um modelo que traduz o comportamento dentro daquele range experimental e só. E uma coisa interessante dessa equação é que vocês podem ver que ela tem esse termo aqui positivo, tá? Que é o que? O termo de Arrhenius tradicional, o crescimento da taxa de reação com aumento da temperatura. Só que ela engloba também esse termo negativo, que é o que? É o termo da morte celular. É muito comum em textos de biotecnologia você encontrar esse tipo de prática do profissional englobar no modelo a morte celular e o crescimento no Mi. Tá bom? E a gente tem que, então, com base nesses dados, achar
a melhor temperatura e o respectivo Mi. Isso a gente nem precisa regredir o modelo de fato para fazê-lo, né? A gente vem aqui. Só uma curiosidade, se você tentar, essa regressão aqui não linear, ela é um pouco problemática de fazer num software como o Origin, tá? Que é muito bom em geral, mas para esse caso é problemático, porque o termo após o ponto de máximo foi muito mal caracterizado. Vocês podem ver que tem uma queda brusca. Se você colocar uns pontos aqui para completar essa tendência, aí sim você força a convergência do método. Óbvio, isso é só uma forma de você chegar no valor. Você não vai apresentar os pontos como se eles de fato existissem. Em tese, né? Eu espero que não. Não aconselho você fazer isso, porque é uma prática antiética, mas é uma prática para você chegar ao valor experimental. E aqui você já pode descobrir que o ponto de máximo está entre esses dois, tá? E vamos então regredir esse modelo. Primeiro passo, a gente pegar esse trecho aqui assim. E aí a gente faz, ou seja, vamos pegar até o ponto anterior ao 30 e fazemos o que? Aqui é a temperatura, aqui é o Mi. Lembrando da equação, a gente pode fazer então, a gente desconsidera a morte celular nesse trecho e vamos considerar apenas o que? Que o Mi máximo é igual a Azão vezes o E menos A maiúsculo T. Então o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode resumir uma equação desse tipo? A gente pode fazer o seguinte. Se a gente tem aqui que y é igual a vezes o exponencial de menos x sobre b, então o que acontece? O ln de y vai ser igual a ln de a menos b menos x sobre b, certo? Que no caso é o tempo. Logo, nós podemos aplicar o logaritmo no Mi, né? E fazer a regressão ln de Mi vezes t. Bom, como esse não é o principal objetivo aqui da tarefa, eu vou pegar aqui o valor já calculado anteriormente, que é 31 graus Celsius, o Mi máximo dá 0,0914. Ok? E colocar aqui, porque o nosso grande objetivo aqui é resolver as equações diferenciais, que eu acho que, perdão o trocadilho, é o grande diferencial dessa questão. Nós temos três equações acopladas. Temos uma equação para a formação de células, que é essa aqui, né? Que é o Rx igual ao Mi máximo vezes esse termo que ele nos deu. A gente tem, então, o que? O E, no caso dele, é o etanol, é o substrato dele. Eu coloquei aqui em forma de S, para facilitar. E a gente tem também a equação do QS do QP, né? Que é 1 sobre yx barra S mais ms e 1 sobre yp barra x mais mp, que é a equação de Ludeking-Perret. Notem o seguinte, ele não deu o valor de mp, mas ele fala o quê? Ele fala para a gente que o produto é diretamente associado ao crescimento celular. Significa então que a parcela de produto formado que não está associado ao crescimento celular é, por definição, zero. Então já coloquei aqui nos termos mp igual a zero. O y, p barra x aqui, ele vai ser
como é que a gente pode calcular o yp barra x? Notem uma coisa. A gente tem como calcular o quê? A relação entre produto e substrato, que é o PS. O que vai ser o yp barra s? Yp barra s é uma relação teórica. Qual seria a massa de produto formada se todo o substrato fosse utilizado para formá-lo? Então, o yp barra s vai ser simplesmente a relação entre as duas massas molares, ou seja, yps, eu vou colocar aqui, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa molar do produto, que é a massa molar do ácido acético, que logicamente vai ser o quê? A gente tem aqui, como eu não tenho uma grande memória, o ácido acético é o quê? CH3COOH. Então, aí eu vou vir aqui de novo. O computador não está facilitando, mas a massa então do ácido acético vai ser 2 vezes 12, 24, mais 4, 28, mais 16 é igual a 28 mais 12, que dá 40, mais 44 gramas por mol. E dividido pela massa do etanol. Ou seja, 44 gramas por mol, dividido pela massa do etanol, que é o CH3 CH2OH, isso dá 24 mais, nossa, começou burro, 5, mais 6, né? Mais 6, mais 16. Não, tá errado minha conta. Desculpa. Aqui, era para ser 32, mais 32, mais... Esses são os dois oxigênios, mais os 6 hidrogênios. Ah, gente, desculpa, eu vou colar. E eu não só vou colar, porque eu tenho esse poder, mas eu vou, para me facilitar a vida, eu vou chamar esse aqui de YSP ao invés de PS, e ele dá 0,77. Facilitar o processo, né? Parar de passar vergonha aqui. Nesse momento aqui que eu gravo, é meia-noite já. Então vocês me desculpem. A intenção foi boa. Como é que a gente pode calcular então yp barra x? É muito simples, né? As últimas vezes que eu falei que era muito simples, eu me enrolei também por causa da hora. Yp barra x. Isso vai ser o quê? É o y. Se a gente... Ele é definido como o dp dx. Vamos olhar para os dados que a gente tem. A gente tem o SP e a gente tem o XS. Né? O XS, se a gente fizer 1 sobre o YXS, isso vai dar S, vai dar DS sobre DX. Ou seja, apareceu o DX embaixo que a gente precisa. A gente precisa multiplicar isso aqui por quanto? Para virar PX. A gente precisa multiplicar isso aqui por dp ds, que é o yps. Ou seja, o yp barra x vai ser 1 sobre yxs vezes 1 sobre o YSP.
seja, 1 sobre esse vezes 1 sobre esse aqui. A gente calculou o y px. Daí a gente quer resolver as nossas equações para duas situações, começando com um inóculo de 0,002 mol por litro. A gente quer com a concentração de substrato em 14, né? Em 24 e em 12. Vamos fazer apenas com 24 porque o processo é o mesmo, é só você mudar a condição inicial. E durante 24 horas sem fase exponencial. Ou seja, se tivesse fase exponencial, a gente ia ter que acrescentar essa fase exponencial, porque ela não está prevista nos modelos de Monod. Então, agora a gente já pode resolver a nossa situação aqui. Vou criar também um H, que vai ser o passo. Vou colocar um passo de meia hora. O X. Vocês podem ver aqui que o X vai ser o quê? Vai ser dado pelo Monod, mais o dx, né? Vocês lembram o método de Euler, né? Vamos relembrar aqui rapidinho como é que a gente vai resolver essas equações. Eu vou usar o método de Euler tradicional. Ele diz o quê? Que o y e n mais 1 vai ser igual a yn mais o passo vezes o f de xn yn. O que é esse f? É a própria derivada, só que lembrando, eu tenho que resolver junto as três, né? Então vamos pôr aqui as condições iniciais. A condição inicial é 0,02. Aí eu vou trabalhar aqui com o início em 24 sem produto. Bom, o que é o μ, que é o mais fácil de calcular primeiro? O μ é o μ máximo, ou seja, vou vir aqui travar o μ máximo com F4 vezes o substrato S dividido por Km mais S mais S sobre KSI, travo KSI, isso elevado ao quadrado, fecha esse aqui, que é o denominador, e fecha aqui. A gente calculou o μi para um instante qualquer. O dx dt está aqui. O dx dt é o quê? É o f daquele ponto. Então, o xi mais 1, voltando aqui na equação do método de Euler, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o xi mais 1 vai ser igual ao xi mais o passo h vezes o f, que é o dx dt para o tempo ti e xi. Certo? Vou deixar a equação aí no quadro. Quadro digital, alta tecnologia. Bom, xi mais então vai ser o xi mais o passo h, travo o passo h, vezes o dx dt, que é simplesmente o valor de μ no instante i, vezes o xi naquele mesmo instante. Isso é o dx dt. Da mesma forma, a gente tem o produto. O produto vai ser igual ao x no instante vezes
o YPX, trava ele, mais o MP, vou fazer aqui, aliás, vezes o Mi, mais o MP, trava ele é 0, nem precisaria colocar. Esse é o DPDT, né? E o PI vai ser o PI mais 1 é o PI mais o passo H vezes isso. E por fim o SI mais 1 vai ser o SI mais o passo H vezes o DSDT, que vai ser menos YPX trava com F4 vezes o Mi. O Mi ele está na célula G2 mais o MS, trava ele, vezes o X. Agora o T, a gente faz que ele é o anterior, mais o passo H, o XI vai ser igual ao XI mais 1 calculado, o SI vai ser o SI mais 1 da linha anterior, a gente arrasta esses aqui, e agora a gente pode arrastar tudo até chegar nas 24 horas e torcer para a nossa aproximação numérica ter dado certo, né? Daí, como é que a gente verifica isso? A gente vem aqui nos gráficos, dá um Ctrl Shift para ir até o final, vem aqui no gráfico, pede a regressão, ele ficou com uma escala bem ruim, porque dois deles têm um valor bem menor do que o do substrato. E a gente fez algum erro no substrato, que o substrato não deveria estar crescendo, e sim decaindo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui no substrato. Porque o menos 1 tinha que estar na frente aqui. É sempre importante, quando você faz uma análise numérica, você fazer a verificação crítica se o seu resultado está correspondendo ao que você espera, né? A gente espera um resultado decrescente. Então, se ele não estava decaindo, não fazia sentido. Agora está decaindo. Você está tendo consumo de substrato, formação de células e formação de produto. A gente pode pegar aqui um gráfico, a gente pode fazer o quê? Fazer um eixo secundário para células e produto. Como é que a gente faz? A gente vem aqui em alterar tipo de gráfico da série. Torcer para o computador funcionar. Aí nesses dois a gente marca aqui no eixo secundário. O produto continua com um valor bem abaixo da própria célula, como vocês podem ver. Mas aqui a gente tem a curva do crescimento celular correspondente certinho à curva do substrato. A gente pode também dar uma olhada aqui no produto, parece estar certa a equação. E exatamente isso, era para dar
formação de ácido acético bem alta. Vamos ver o que aconteceu aqui. Essa aqui é a curva das células para o 24. H2. Aqui está certo, aparentemente. O que aconteceu foi que eu coloquei o substrato no eixo secundário. Eu queria o X no eixo secundário. Agora sim, tá certo. Coloquei os eixos errados. Mas agora faz todo sentido. A gente tem a produção, o produto formando bastante. O substrato sendo consumido, a massa de células aqui varia muito pouco. Bom, gente, é isso. Eu espero que, apesar das bizarrices técnicas que foram cometidas ao longo do caminho, vocês tenham aproveitado essa aula. E qualquer dúvida é só chamar. O meu e-mail tá aqui, para se você por um acaso não tem ele. E se você confia no instrutor, né, que depois de certos erros são difíceis, mas estamos aí, nem que seja para conferir o gabarito que foi eu que fiz. Bom, até a próxima para vocês e boa sorte nessa caminhada. Até a próxima.